Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer imenso estar com vocês aqui na Conferência Estadual da Ordem. Obrigado. E, sobretudo, num evento em que eu só tenho a agradecer, a princípio, não um convite a mim, mas a homenagem que foi feita ao meu pai, por ser o patrono deste evento, que certamente dedicou grande parte da sua vida à Ordem, e nada mais do que justo ser lembrado nesta ocasião. E muito feliz de poder participar desse painel com pessoas tão bacanas, identificadas com o tema, como a Paula, grande guerreira, percussora em relação à Comissão de Startups, está impulsionando esse tema na OAB de forma inédita, de forma brilhante, fazendo com que se crie uma tribo para tratar desse assunto que não existe igual em qualquer outra seccional da OAB no Brasil. Está de parabéns, Paula, e fico muito feliz, porque me lembro que quando entrei para a OAB, todo mundo acha que foi meu pai que me indicou para a OAB. Não foi. Quem me chamou para a OAB foi Marcelo Leonardo, na época que era presidente, e ele virou. Eu fui o primeiro presidente da comissão na época chamava Comissão de Informática, nome adequado ao ano de 1999. E ele me nomeou como primeiro presidente da comissão. Dia seguinte, eu fui no gabinete dele, ele me disse assim: bom, agora é o seguinte, você está nomeado, você vai ter que dar um jeito para começar no site, porque nem a lista de conselheiros estaduais está atualizada. Então, começa a partir daí. E aí nós criamos o cadastro de advogados, depois viemos a criar o Cadastro Nacional dos Advogados, e uma série de coisas, tudo relacionadas a essa área da tecnologia da informação em prol da OAB. De lá, passei há 10 anos exercendo a presidência da Comissão Nacional da OAB em Brasília, e tivemos projetos muito interessantes, como o Cadastro Nacional dos Advogados, certificação digital dos advogados. Tive trabalhando 5 anos no CNJ, representando a OAB no Comitê de Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico. E então me sinto muito à vontade de estar participando de um evento como esse. E também parabenizo o Fábio pela bela palestra. Sem dúvida alguma, os temas são extremamente contextualizados, vem desempenhando um grande papel também de impulsionar esse assunto na Dom Helder, Faculdade Dom Helder, e Vinícius, pela sua grande experiência de estar lidando com esse tema no escritório de grande envergadura, que certamente passa por muitas agruras e desafios que estão por vir, né? Bom, meu tema aqui hoje é um tema inédito, e é um tema que eu vou jogar luzes para poder criar alertas em vocês a respeito de assuntos que eu lido diariamente. Eu sou advogado especialista na área de direito digital, então estou acostumado a lidar com problemas que vêm do mundo digital, problemas jurídicos, alguns até com aspectos tecnológicos também. Então, nós vamos falar hoje de governança digital. Poucos talvez saibam o que significa governança digital para advogados. Eu vou sintetizar da seguinte forma: é você exercer o domínio, exercer o controle sobre toda a informação que gera em torno da sua pessoa, do seu escritório no mundo digital, para que você não seja surpreendido com problemas que podem nascer muito pequenos, mas podem ganhar uma proporção absurdamente negativa e com consequências desastrosas. Eu advogo e já prestei serviço para vários escritórios de advocacia que foram vítimas desses problemas. E aqui pretendo repassar um pouco da minha experiência em relacionado a quando um cliente resolve atacar o advogado pela internet, ou quando um ex-sócio ou um ex-estagiário vai embora do escritório e resolve colocar um pendrive no bolso para poder levar todas as peças e faz um estrago com isso, e por aí vai. Então, eu vou começar da seguinte forma: 3 focos importantes
para que vocês possam ficar atentos. Vocês sabiam que hoje tem site na internet onde facilmente as pessoas digitam o nome do escritório no Google e chegam à informação de, por exemplo, que tem mais de 100 reclamações quanto à qualidade de serviço prestado por esse escritório? Vocês sabiam disso? Vocês já tiveram curiosidade para poder digitar o seu nome, o nome do seu escritório, para poder saber se por acaso já existe alguma denúncia de algum cliente insatisfeito, atacando a sua reputação, sabe-se lá de forma anônima ou não, sabe-se lá se com fatos verídicos ou não? Pois é. Se não se preocuparam com isso, preocupem, porque isso está acontecendo cada vez mais. E chama atenção em relação a esse aspecto, primeiro, então, ao foco de você se preocupar quanto aos conteúdos publicados, gerados por terceiros, né, e divulgados publicamente. O currículo de cada um de nós, hoje, no mundo digital, não é formado apenas por informações que a gente revela acerca de si próprio, mas, sobretudo, das informações que terceiros falam de nós. E esse é o ponto desse primeiro aspecto. Então, eu estou destacando três aspectos, 3 pontos em cima desse tópico. Primeiro deles, site Reclame Aqui. Mural das lamentações do consumidor brasileiro. Certo? Errado. Agora, eles estão colocando informações sobre qualidade de serviço de escritório de advocacia. Bom, vou tratar disso um pouco mais para frente. Segundo ponto, site Love Mondays. Não sei se vocês já ouviram falar nesse site. É uma forma de denúncia, mas com conteúdo diferente do Reclame Aqui. Muito mais relacionado com o aspecto de recursos humanos. Ou seja, um ex-colaborador saiu do escritório, vai no Love Mondays e fala: olha, os pontos positivos desse escritório são os seguintes, isso. Agora, os negativos, o relacionamento não é muito bom, a política deles em relação a determinadas ações, o salário não é, o salário eles não pagam, de repente é associado e eles não querem pagar seletista, fazem dali um canal de denúncia. E, consequentemente, podem ter fatos que vão além da liberdade de expressão ou mesmo ofensivos. Chegam, inclusive, a revelar salário de quanto recebem em cada um desses escritórios. E não são poucos escritórios que estão ranqueados lá, são vários. Talvez, ontem mesmo eu estava conversando com o Cagé, aqui, e ele não sabia. E digitando o nome do escritório dele, um grande escritório de São Paulo, Machado Meyer Advogados, tinha nada menos do que 37 denúncias, que por sua vez, vamos dizer, a maioria delas neutras, mas isso reflete o que eu sempre já constatei, é que os sócios, aquelas pessoas que têm poder de decisão, não estão atentas a isso. E muitas vezes, se não estão atentas, a informação, muitas vezes falsa, fica indexada, perpetuada, e aquilo dali está sendo consultado por milhares de pessoas todo dia, você não está nem sabendo. Então, é extremamente importante ficar atento a esse fato. E o outro ponto que eu queria chamar a atenção, que também está crescendo vertiginosamente e já está atingindo os advogados, são as fake news, as notícias falsas. Se alguém aqui acha que não vai ser alvo de fake news, está redondamente equivocado. Todo mundo é alvo de fake news. Então, ali tem uma foto, por exemplo, da época da última eleição americana, plantaram uma fake news dizendo que a presidente da Pepsi tinha dado uma declaração contrária ao Donald Trump. Só por causa disso, as ações da Pepsi caíram enormemente. Foi necessário ela dar uma declaração para dizer que não era isso que acontecia. Então, o estrago da fake news, gente, não tem a ver apenas em relação à questão de simpatia ou antipatia de determinadas pessoas. Tem a ver com um viés econômico muito forte, porque se esse conteúdo a ser divulgado pode revelar que várias pessoas vão acessar, alguém vai lucrar com isso.
E vocês têm que ficar atentos a esse aspecto. Então, primeiro ponto, conteúdos publicados por terceiros acerca da reputação dos advogados. Segundo ponto, conteúdos divulgados por você mesmo acerca do seu perfil profissional. Será que estão todos eles corretos? Será que não tem nenhuma informaçãozinha equivocada, imprecisa, que precisa ser corrigida? Qual é o exemplo mais vivo que a gente tem disso? A nossa ex-presidente Dilma. Vocês se lembram que fiscalizaram o currículo Lattes da Dilma e chegaram à conclusão de que ela tinha noticiado que ela tinha curso de doutorado, mestrado, tudo mais, e não tinha. Então pensa, se nem a presidente da República está atenta a esse fato, imagina nós, próprios mortais, que muitas vezes não ficamos fiscalizando todos os conteúdos que são divulgados na internet e todo mundo vigia todo mundo e, consequentemente, alguém pode te desmascarar em relação à informação que está facilmente indexada pelo Google. E o Google não esquece. E a internet não é escrita a lápis. Então, eu sempre recomendo, faça uma busca através do seu nome para ver se de repente tem alguma informação. Por exemplo, pode ter um dado do escritório com o nome de um sócio que não é mais sócio, uma área que você atua, mas que não está atuando mais. Esse tipo de situação sempre precisa ser fiscalizada, revista. Porque se você se veste bem, tem uma imagem boa, tem um cartão de visita bonito, né? Tem um site que você quer colocar as informações sempre de forma adequada, mas não está fiscalizando aquelas outras informações que um dia você digitou, divulgou acerca de si mesmo, si próprio, um endereço errado do escritório, por exemplo. Então, você tem que estar sempre atualizando essas informações. E o terceiro ponto são as informações em caráter privado, que vazam de dentro do escritório. O exemplo mais recente que nós temos é o caso do William Vac, né? É o chamado efeito borboleta, ou seja, uma coisinha pequena acaba tendo uma repercussão monstra. Então, veja, quem é que imaginava que uma Rede Globo, com a estrutura, com o controle de comunicação que tem, ia deixar vazar um áudio de um comentário que certamente era um desabafo de fim de dia, já cansado, etc. e tal, capturado a partir da própria câmera da Rede Globo, que soou um comentário racista, pudesse, anos depois, ser vazado publicamente e ter culminado com a demissão de um dos principais funcionários da empresa. Ora, se a Rede Globo está sujeita a isso, quem somos nós, pobres mortais, que não vamos estar sujeitos a um estagiário que leva embora o acervo de petições? Eu mesmo já enfrentei esse problema diversas vezes. O exemplo que o Fábio disse, a gente tem que aprender com os erros, a gente tem que errar, a gente tem que falhar muito. Está aqui meu ex-colega de escritório, Silvio, que foi meu grande amigo em determinado momento do escritório, em que a gente conseguiu identificar um vazamento de dados que estava saindo numa gravação de DVD de um estagiário brilhante que eu tive, talvez um dos melhores em termos técnicos, né? Mas eu tive que demitir na hora, porque eu consegui interceptar que ele estava simplesmente tentando levar embora num DVD todo o acervo da área de direito de família do escritório. Interpelando, perguntei, o que significa isso? Ah, não, mas é porque eu queria ter acesso a uma minuta de separação consensual para poder estudar em casa. Falei, bom, eu já te impedi alguma vez de te passar algum modelo de petição sem que você tivesse me pedido? Não, pois é. Você tem noção do que você fez? Você simplesmente entrou dentro da sala do Departamento de Direito de Família do escritório e copiou tudo, sem pedir autorização. Não, mas você está me interpretando mal. Eu falei, olha, desculpa, nossa relação de confiança terminou aqui agora. E passa o seu crachá.
segue em frente. Pessoa brilhante, foi trabalhar inclusive na Polícia Federal depois. Hoje é um dos grandes graduados da Polícia Federal. Não vou dizer o nome. Mas, isso eu quero dizer que são fatos que todo mundo tem sua história para contar, só que ninguém leva a público isso. E eu não acho nada negativo contar essas informações, porque eu já tive... Isso é apenas uma. Mas eu já tenho outras tantas, de vários escritórios no qual presto serviço, que são desastrosas. Mas, no mundo digital, tudo deixa risco. Tudo deixa prova. Né? Então, a gente consegue facilmente fazer a identificação de autoria, fazer a prova e, muitas vezes, desdobrar esse assunto no Tribunal de Ética da OAB. Voltando ao caso que eu tinha falado do Reclame Aqui. Reclame Aqui começou como sendo um site de denúncias de relação de consumo. Lá nos Estados Unidos, a exemplo que o Fábio disse, existe um site chamado Avvo, que faz avaliação de nota dos clientes por advogado. Então, você tem um ranking de nota que os clientes dão para o advogado, que permite um filtro por cidade, por área de atuação. Então, qual que é o advogado com melhor nota de atendimento aos clientes da área civil de Juiz de Fora? Você consegue. E médico também, a mesma coisa. Muito bem. Testemunhos valiosíssimos. Aqui no Brasil, o Reclame Aqui, que começou na área de consumo, de uma hora para outra, sabe-se lá por quê, resolveu fazer com que também se colocasse denúncias sobre a qualidade de serviço de escritório de advocacia. Então, hoje, se você digita a palavra advogados, como eu coloquei ali, você já tem uma lista enorme de escritórios de advogados que estão sendo ranqueados. O problema sério que tem no Reclame Aqui é que, muitas vezes, o cliente está falando inverdades. E o Reclame Aqui não remove o conteúdo, mesmo que se for falar assim, olha, isso aí é falso. O Reclame Aqui, a exemplo do que ele faz na área de consumo, ele coloca as duas versões para que as pessoas possam tirar as suas próprias conclusões. Então, eu tive um caso complicado de um grande escritório e um cliente falou inúmeras falsidades, ele tentou fazer notificações, etc. O Reclame Aqui não, apenas publicou a resposta do escritório, mas não removeu. Foi necessário fazer uma medida judicial para poder fazer a remoção desse conteúdo. Então, são riscos muito grandes que os advogados estão correndo. Primeiro, porque não estão nem sabendo. Segundo, porque não percebem que na hora que a pessoa digita o nome do escritório, como o Reclame Aqui é um site muito acessado, é uma das primeiras referências que sai a respeito do escritório, e muitas vezes de forma negativa. Então, há uma falha enorme aí, que precisa ser sempre combatida. Então, por exemplo, olha esse escritório aqui, eu fiz o trabalho de cortar o nome, mas, vejam, só esse escritório tinha 179 reclamações no Reclame Aqui. Então, ver como é que isso já é um volume imenso que está sendo cada vez mais utilizado para poder fazer ataques. Denúncias, né, melhor dizendo. Então, gente, os 3 motivos principais que você tem que preocupar hoje é a lei, a ética e o Google. Por quê? Porque o Google facilita o acesso aos conteúdos negativos. Então, se você não fiscaliza isso, a sua chance de nem estar sabendo algo negativo a seu respeito, que seus clientes estão, ou aqueles que querem ser seus clientes estão te consultando antes, porque consultam mesmo, é uma forma reiterada. Eu tenho um caso pessoal, eu atendi um advogado uma vez, que é de uma situação extremamente delicada. Ele acompanhou um cliente e acabou tendo que passar uma noite na Polícia Federal junto com o cliente. Foi detido. Alguém que não gosta dele fez um blog e colocou vários conteúdos relacionados ao fato. Imagine você que na hora que digitava o nome dele no Google, sabe qual que é a palavra que aparecia junto com o nome dele, de forma sugestiva, na ferramenta de busca do Google? Preso. Você imagina todas as vezes que esse advogado era checado através do Google,
Por exemplo, o doutor Aristóteles Ateniense, na hora de ditava Aristóteles Ateniense, o grupo sugeria preso. Então foi necessário tomar algumas medidas para poder fazer a remoção desses conteúdos em relação a isso. Então isso para mostrar o estrago que faz em relação à reputação se você não exerce uma governança digital sobre seu nome. Já falando no outro aspecto, num aspecto ainda de informação interna, que vaza para o mundo. Um grande escritório de Washington, chamado DLA Pipers, né, um dia resolveu... teve um ataque grande de ransomware. Ransomware é um tipo de vírus que se sequestra os dados, ou seja, criptografa toda a informação armazenada nos computadores do escritório, e são vários escritórios que já foram vítimas disso, inclusive aqui no Brasil, só que poucas pessoas divulgam. Nós já tivemos um caso em Brasília, em que uma advogada foi num evento da OABDF, contou todo o drama que ela viveu, foi um dos poucos casos que se tornou público. E nesse caso aí, esse escritório que tem sucursais no mundo inteiro, resolveu um dia, foi vítima, então colocou esse mural assim na porta do escritório lá em Washington, para poder avisar, olha, todos os nossos serviços de dados e telefonia foram afetados, nós estamos sem nenhuma condição de trabalhar hoje, volte para casa. Só que estava entrando nessa hora um grande jornalista que faz a cobertura da Casa Branca, viu aquela situação, resolveu fazer o quê? Tirar uma foto e colocar no Twitter dele. Simplesmente essa notícia foi para o mundo, afetando a reputação dos clientes que estavam em risco por causa do vazamento desses dados. Então, a maneira de fazer o plano de contingenciamento, ela tem que ser muito bem pensada, de forma estratégica, porque essa situação deixou extremamente vulnerável a forma de como isso foi feito, né? Então, isso mostra que mesmo os grandes escritórios ainda não aprenderam a lidar com o problema quando há informações vazadas a partir da infraestrutura interna do escritório. Essa imagem, para mim, revela o perfil típico do advogado sócio, quando tem que tratar desse assunto. O advogado sócio, salvo raríssimas exceções, talvez seja o caso do doutor Vinícius, que está aqui hoje, ele não está afim de lidar direto com esse problema. Sabe, as coisas estão acontecendo lá na cozinha, lá na parte operacional do escritório, e o advogado está no mundo dele, na estratosfera dele, como se nada tivesse acontecido. Não gosto desse assunto, não, e tal, blá, blá, blá. Até que um dia, algo de grave acontece. Aí, a cara dele sai desse perfil e vai para esse. É de uma hora para outra, porque as coisas vão tomando uma proporção gigantesca. Aí, qual que é a primeira reação dele? Não, então vamos achar qual que é o problema. E o problema, normalmente, é o quê? O elo mais fraco da cadeia de segurança é o ser humano. Não adianta você investir, mas nós investimos tão alto nos sistemas mais avançados e tal. Mas e a capacitação do ser humano, da sua equipe? Você definiu regras, você tinha limites para te dar legitimidade para agir? Porque se você não tem limite, você não tem uma norma regulatória interna que define o que pode, o que não pode, ou como pode, no uso da sua infraestrutura, pode ter certeza, todos os seus colaboradores vão dizer assim, não tinha regra, tudo pode. E os problemas acontecem com eles. Então, nós temos aqui no Brasil uma cultura muito mais reativa do que preventiva, né? A gente espera ter a dor para poder tratar, a gente não está pensando nisso antes, e os problemas acontecem que potencializam muito grande. E acho que também, uma ideia falsa, acha que, não, mas então qual que é a solução? Não, a solução não tem uma bala de prata. São várias medidas que você vai ter que fazer para mitigar o problema, mas não tem um botão que você aperta e fala assim, se você fizer isso, resolve tudo. Não existe isso. Existem diversas medidas que precisam ser exercidas, sobretudo no aspecto de mudar uma cultura que as pessoas não têm. Então, eu digo que medidas a serem enfrentadas em aspecto cultural e medidas a serem
enfrentadas no aspecto operacional. Bom, então, vem aquela pergunta, mas o advogado é responsável? Ele tem que lidar com isso mesmo? Olha, as pessoas confundem muito o que é gestão na área digital e governança digital. Gestão é contratar um prestador de serviço para poder fazer o backup, fazer questões operacionais. Agora, governança digital não é operacional, é estratégico. Então, você tem que ter as pessoas que têm o poder de decisão na mão lidadas com esse assunto o tempo inteiro. Por quê? Porque se elas não tomarem conta disso, elas é que vão ser responsáveis. Então, elas têm que ficar se preocupando, sim, em relação a esse assunto, né? Então, ela não pode ficar fora desse tema. Os sócios têm que se envolver nesse assunto. Isso não é assunto operacional. Isso é assunto de poder de decisão estratégico dentro do negócio. O sócio pode não gostar, mas no dia que ele sofrer na dor, ele vai começar a pensar diferente. Então, se ele puder se antecipar a essas questões e começar logo a tomar medidas que ele não tem, sobretudo culturais, melhor será, né? E quais são os principais problemas que eu vejo hoje, que eu destaco para vocês? Assim, exemplos práticos que eu já vi acontecer. Vazamento de informações por colaboradores ou ex-colaboradores, tá? E são os que mais acontecem. Um ex-sócio, um estagiário que saiu, etc. e tal. Leva dado mesmo, vai embora, carrega informação estratégica, sensível, tem acesso à parte financeira do escritório, e com isso faz um estrago. Denúncias de clientes insatisfeitos, é o segundo ponto que chama a atenção, que hoje estão cada vez mais empoderados para poder chegar nas mídias digitais e fazer denúncias em relação a isso. E, por último, o que está acontecendo muito desde o ano passado é o ransomware. É os ataques que criptografam todos os dados e você fica totalmente paralisado sem poder usar as suas informações. Aí você vai olhar, cadê seu backup? Ah, o cara do TI falou que o backup não está tão atualizado. Ah, o que isso significa? Nós perdemos alguns meses de dados aí porque não tem backup. Não tem nada em nuvem e, consequentemente, você tem que arriscar pagar um resgate em moedas digitais, em bitcoins, sabe-se lá se você vai ter, de fato, o restauro dessas informações e o risco. Por que os advogados são alvo dos incidentes, né? Por que torna os advogados assim, aqueles alvos fáceis, né? Primeiro, porque eles armazenam dados sensíveis, de valor inestimável. Eu vou contar para vocês daqui a pouco que o maior caso que existe de vazamento de dados no mundo foi dentro do escritório de advocacia, que mostra justamente por que essas informações são tão valiosas e não são tão controladas como deveriam ser. Segundo ponto, porque nem sempre os escritórios hoje são maduros para poder adotar medidas de governança digital. Não tem uma política de segurança da informação, não pensaram em escrever um plano de contingenciamento, selecionando as pessoas que diretamente têm que se envolver com esse problema quando o incidente acontece, porque a minha experiência revela, quanto mais rápido for a resposta, menos dano você vai ter. Agora, para você ter como abreviar a sua resposta, você tem que monitorar. Você tem que ter alguém que faça esse tipo de controle. Só assim que você vai conseguir preservar uma prova rápida e fazer o enfrentamento. Terceiro ponto, uma infraestrutura de segurança vulnerável ao ataque. Sem backup, sem antivírus atualizado, sem uma série de questões que facilitam qualquer pessoa ter acesso, obter uma informação, levar embora, e você não está nem sabendo que isso aconteceu. Eu, por exemplo, há mais de 10 anos, uso um sistema totalmente em nuvem. Eu trabalho no meu escritório há 10 anos sem uma folha de papel. Ano passado eu fiz 30 anos de formado. Há 10 anos eu consegui ter um escritório totalmente 100% sem papel. Eu sou muito feliz assim, graças a Deus. Quando eu vejo, estava conversando com meu pai outro dia, entrando em salas de escritório de advogado, ver aquela pilha de papel, gente, me dá um nojo ver um negócio daquele ali. Além de ser insalubre, eu falo assim, gente, como é que pode? Como é que pode?
Isso aqui, eu com 5 papéis, eu perco um, eu fico pensando naquela pilha. Além de ser insalubre, não vai me dizer que esse advogado é produtivo, porque, sinceramente, na minha cabeça não entra um negócio desse. Então, eu gosto de ser chamado de exterminador de papel, porque eu digo o seguinte: o papel já fez o seu papel. Entendeu? Então, assim, porque, repara, a gente processa informação o tempo inteiro. A gente recebe informação, edita informação, dá saída de informação. Se a gente for fazer isso tudo no papel, olha a lentidão que vai ser. A gente tem que fazer isso tudo numa única plataforma, digital, pronto, acabou. Todo o tempo, eu crio talento nas pessoas que trabalham comigo para lidar com a informação desapegada do papel. Vou pedir mais 5 minutos, tá? Só para poder finalizar. Então, consequentemente, essa é uma lacuna que precisa ser preenchida. Né? Maiores equívocos culturais dos advogados: não considerar a hipótese de se tornar alvo, não investir em segurança da informação e não adotar medidas regulatórias internas para agir com legitimidade caso se torne vítima. O ex-sócio levou toda a informação de determinados clientes, inclusive de clientes que ele não era mais procurador. Será que eu tinha um termo que me assegurava que ele não podia ter acesso a essas informações? Se eu tivesse, eu ia agir com muito mais legitimidade. Um estagiário fez a mesma coisa. Será que isso estava na cláusula da política de segurança da informação? Então, isso é fundamental. Não é que você não tenha direito a exercer, mas seria melhor se tivesse, né? Maiores equívocos operacionais: não capacitar a equipe sobre o tema, não ter um plano de contingenciamento para saber como reagir rápido e não ter um backup confiável de dados. Nem sempre as pessoas: mas faz backup, faz nada. Qual foi o último que você fez? Mas o backup, se eu restaurar agora, funciona? Não sei. Então não serve. Então, aqui são os calcanhares daqueles maiores que tem. Gente, e esses problemas acontecem com todos. Fábio deu um bom exemplo do Yahoo, mostrando como é que o valor de venda do Yahoo mudou demais, né, com o tempo. Então, o Yahoo, se vocês não sabem, pena que cortou ali, mas foram 3 bilhões de contas afetadas por vazamento de dados do Yahoo. Isso teve uma redução de 350 milhões de dólares no preço final de venda do Yahoo para Verizon. Equifax, uma empresa gigante com várias sucursais no mundo inteiro, ela vazou dados, né? Então, foram 143 milhões de pessoas afetadas. São mais que a população de vários países. E vazando informações tipo Social Security Number, né? Ou seria o CPF americano, data de nascimento, etc. Só informações sensíveis, daquelas que uma pessoa lá nos Estados Unidos pode ter acesso e abrir um cartão de crédito, por exemplo, em seu nome. Fazer uma identidade falsa. Né? Está sofrendo hoje várias ações nesse sentido. O Uber, recentemente, teve uma saída diferente. Ele revela, né, que pagou $10 mil para um hacker para que ele pudesse destruir 57 milhões de registros de dados de clientes e de motoristas. Eu não sei se essa estratégia, na prática, dá muito certo, sabe? Porque você negociar com o hacker em relação a isso, não sei até que ponto que dá segurança. E aqui no Brasil, os casos mais relevantes. Nós tivemos recentemente XP Investimentos. A XP também teve um caso um pouco parecido com o Uber. Ela teve vazamento de dados de 29 mil clientes e 2 anos depois, aliás, durante 2 anos, o hacker tentou negociar com eles algum tipo de pedido de resgate e eles não estavam querendo pagar. Aí o hacker foi e tornou público o problema. E isso depois de também fazer uma engenharia social para poder fazer extorsão com os clientes em relação às informações que ele tinha obtido. E, recentemente, Netshoes, que foi o maior vazamento de dados que nós já tivemos até o momento, 2 milhões de pessoas. E a novidade nesse caso é que o Ministério Público Federal, lá do Distrito Federal, interveio e acabou fechando um acordo de conduta na semana passada,
em que eles vão ter que comunicar pessoalmente, cada caso, para cada vítima, são 2 milhões de pessoas, pensa se comunicar 2 milhões de pessoas, qual a extensão do dano que elas vão ter com os dados que foram vazados a partir da infraestrutura, já que a primeira comunicação foi extremamente genérica. E os escritórios de advocacia ficam fora dessa? Não. Olha lá, pegando no exterior. Esse é o caso que eu havia falado, o maior caso de vazamento de dados do mundo. Escritório Mossack Fonseca, do Panamá, conhecido como Panama Papers. Vejam bem, mas isso foi lá no Panamá? Ok, mas vejam, foi 2,5 terabytes de dados vazados, 11 milhões de arquivos de clientes vazados. Entre os clientes, 12 chefes de Estado atuais, informações dele. E aí, aquilo que nasceu lá no Panamá, sabe o que aconteceu, o reflexo aqui? Seguinte, o COAF passou a fiscalizar 31 pessoas de 57 brasileiros que estavam envolvidos nesse vazamento. Então, veja, isso é o digital. Uma coisa pequena, ou nesse caso não é pequena, uma coisa fora do contexto geográfico brasileiro, mas que reflete aqui dentro. Outro caso, o escritório DLA Piper, que eu mostrei a foto do Twitter. Ataque de ransomware paralisou tudo, foi notícia internacional no mundo inteiro, prejudicou a imagem do escritório, prejuízo financeiro imenso e clientes insatisfeitos. Um outro caso, o escritório Cravath, lá de Nova York. Hackers chineses invadiram vários escritórios de Nova York em busca de informações sensíveis e depois passaram para poder fazer extorsão. Localizaram os hackers, eles estavam em Macau, e, nesse caso, com a identificação dos hackers, a Corte de Nova York impôs uma penalidade de 8,9 milhões de dólares de indenização. É a hora que a força do bem vence a história. Aqui no Brasil, caso recentíssimo, agora, de 28 de fevereiro, escritório Teixeira Martins, que advoga para o Lula, teve vazamento de contratos de honorários, teve uma busca e apreensão realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, consequência, com o vazamento dessa informação, um cliente que não tinha nada a ver com a operação, acabou tendo informações públicas divulgadas, ele foi preso. Presidente da FEComércio do Rio de Janeiro. Então, não é coisa de outro mundo, está acontecendo, esse problema é de dia a dia. Outras, consequências irreparáveis. Festa de final de ano da Salesforce, uma das maiores empresas de software do mundo, comemorando um ano excelente de grandes vitórias, lucros, etc. A turma resolveu fazer uma festa de fantasia e fizeram um prêmio para ver quem é que se fantasiava melhor. Muito bem. Nosso amigo aqui, um grande vendedor, resolveu fantasiar de um meme que tem no WhatsApp, que é o negão do WhatsApp. E olha como é que a figura ficou. Do lado dele, está com a imagem burilada, o diretor comercial principal, que, ao ser interpelado pela matriz em São Francisco, disse para ele, a matriz falou, o que é isso? Já viu a imagem? Como é que você pode associar isso ao nome da imagem da empresa, etc. Aí a reação da filial brasileira foi assim, não, isso aqui é Brasil, isso aqui é uma paródia, isso aqui não tem nada a ver, esse negócio de negão e tal. Isso aí. Ah, é? Então tá bom. O presidente interveio, o presidente da discussão daqui interveio falando no mesmo tom. A matriz americana não quis nem saber, mandou todo mundo embora, inclusive o presidente. Então, veja como é que isso reflete uma falta de informações a respeito de como é que você deve portar a imagem da empresa na mídia digital. Aqui, alguns departamentos de empresa e alguns escritórios grandes já fizeram essa política de segurança da informação, que eu acho indispensável para que você possa estabelecer limites. E desses casos, todos eles a gente conseguiu colaborar, seja na parte preventiva ou reativa, para poder solucionar diversos problemas. Então, gente, há quem diga que a economia do século XXI, o petróleo, são os dados. Então, me soa muito estranho um escritório de advocacia comprar inúmeros computadores, inúmeros celulares para seus colaboradores e não ter nenhuma regra interna quanto à proteção de dados.
para estabelecer limite em relação a isso. Então, é a questão do compliance, né? Isso, para mim, é um absurdo. Então, o advogado adora falar, comprei aqui um iPhone 10. Ok, mas você sabe como usar? Você sabe o risco que você está correndo? Então, essa é a coisa mais absurda que eu vejo hoje em tudo. Então, tem que ter um plano de contingência, tem que saber como é que você reage rápido, como é que você preserva uma prova, tá? Como é que você faz com que as medidas extrajudiciais possam ser tomadas no menor tempo possível. Esse plano contingencial é absurdamente importante. E os tribunais, como é que eles estão tratando esse assunto? Eu vou só alertar em relação a um ponto que me chamou muita atenção. Lembra daquele ponto atrás que eu falei a respeito do Reclame Aqui, que está deixando publicar diversos conteúdos a respeito dos escritórios? Pois é. Tem uma sentença recente da 12ª Vara Federal dizendo que o Reclame Aqui pode publicar esse conteúdo. Então, a gente tem que combater esse tipo de coisa, porque, afinal de contas, se isso virar uma jurisprudência, ainda não fechou o assunto, isso vai ser extremamente ruim para a reputação dos advogados. Quanto à questão regulatória, depois do Marco Civil da Internet, a gente teve muita mudança em termos de facilitar a identificação de autoria e punir os infratores, e tem vários outros aspectos ali que eu coloquei, sigilo profissional, código penal e por aí. Até mesmo regulatórios internacionais também a respeito desse assunto. Gente, se o problema hoje está nesse caos, você pode ter certeza só de uma coisa, vai piorar. Vai piorar se você não tomar atitude agora. Ou já piorou. Né? Já piorou por quê? Porque agora nós temos... O Brasil é o país no mundo... Professor Fábio, se você quiser validar ou contestar, me ajuda nessa. Que tem o maior volume de Big Data jurídico do mundo. Por que eu defendo essa tese? Porque dos 93 tribunais brasileiros, todos hoje, todas as sentenças, todos os acordos já nascem em formato digital. E esse é o Big Data que nós estamos falando, que vai ser utilizado para a inteligência artificial, que a gente vai buscar informações cada vez mais precisas, através até mesmo de interface de voz. E agora nós estamos chegando na fase do IoT, que é a internet das coisas. Ou seja, os dados vão ser captados, não mais só de computador e de celular, mas de dispositivos que vão revelar dados a respeito do nosso perfil biométrico, por exemplo, de saúde, etc. e tal. Ou seja, uma maior exposição. Quanto mais tecnologia, menos privacidade. E maior necessidade de a gente ter uma tutela jurídica a respeito desse assunto. E chama atenção também para um projeto de lei que vai se tornar, obviamente, convertido em lei daqui a pouco, já que, a partir do dia 25 de maio desse ano, entra em vigor na Europa a Lei de Proteção de Dados. Aqui no Brasil, nós estamos inspirando nesse modelo europeu para poder, então, fazer a nossa lei, que vai estabelecer o quê? Um controle maior, uma série de obrigações maior de todas as empresas, inclusive escritórios de advocacia, que fazem a guarda da informação de terceiros. Então, hoje, isso é totalmente descontrolado, mas, no futuro, nós vamos ter que ter muito mais medidas a serem efetivadas em termos de coleta, processamento, compartilhamento, deleção, remoção de dados que são armazenados nas nossas próprias estruturas a partir de dados de terceiros. Então, fiquem atentos a isso, porque isso está mudando. E não é legal você pensar em mudar isso só na hora que entrar em lei, porque qualquer medida operacional que você já puder fazer nesse sentido ia ajudar bastante. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é, assim, devastador, que são os efeitos do data mining. Então, essa imagem aí, ela é bem colocada para poder lembrar desse aspecto. Data mining, gente, é a mineração de dados. Vocês não têm ideia de como isso hoje já alcançou um cenário no Brasil. Eu tenho um cliente, por exemplo, em São Paulo, que ele tem nada menos do que, ele presta serviço, nada menos do que 500 bases de dados em que ele pode unificar a busca a partir de uma única ferramenta. Então, se a Paula me der o CPF dela e eu jogar nesse sistema, eu posso revelar para ela qual que é o salário do vizinho dela. Isso é o mínimo. Se eu quiser saber, por exemplo,
Quais os escritórios de advocacia na região da Avenida Paulista que faturaram, ano passado, mais de R$1 milhão? Eu tenho isso instantaneamente. E é essa a ferramenta que o Ministério Público está usando na Lava Jato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho que correr atrás dos dados, os dados estão aí. E já que não tem uma legislação ainda que permite colocar limite nisso. Então, os efeitos do data mining só potencializam os problemas e mostram que a gente tem que ficar muito mais vigilante, porque estão descobrindo várias coisas. Então, eu tive recentemente um caso interessante de um grande advogado, grande expressão nacional, foi fechar negócio e, de repente, o sujeito falou para ele, não vou fechar negócio com o senhor, não. Ah, mas por quê? O que você tem contra mim? A pessoa, acima de qualquer suspeita, não, porque eu recebi um relatório aqui dizendo que o senhor está sendo investigado pela Lava Jato. Que absurdo! Não tem nada a ver. Pois é, mas nesses bancos de dados tinha informações equivocadas que não foram atualizadas e que inviabilizaram o negócio, falando de advogado, que eles estavam sendo fiscalizados, quando, na verdade, não tinha nada. Então, até informações equivocadas a respeito dos advogados, em cima desses bancos de dados, estão acontecendo, estão viabilizando, estão afetando a reputação dos advogados, eles não estão nem sabendo a respeito disso, a não ser no dia que acontece como aconteceu nesse caso, e que ele ia fechar negócio e acabou não fechando, por causa dessa informação errada que existia. Então, para terminar, eu quero lembrar que, com todos esses problemas, existe ainda o que eu chamo de efeito Hollywood, né? É o empoderamento das pessoas. Quem é que duvida que o teste do sofá em Hollywood sempre existiu? Ou aí na Rede Globo. Agora, então, por quê? Por quê? Que isso nunca foi levado a público? E só agora está destruindo a carreira dessa turma aí que estava envolvida em situações que antes eram mantidas em 4 paredes. Porque as pessoas estão se sentindo mais empoderadas. Hoje, cada cidadão é a própria mídia. Cada cidadão é o paparazzi em potencial. Então, ele se sente mais fortalecido para poder fazer denúncia. E, muitas vezes, além da conta. Muitas vezes, contando meias verdades. Muitas vezes, trazendo ofensas. E, para isso, que a gente tem que exercer a governança. Será que a gente está preparado? Ou a gente precisa refletir e mudar um pouco em relação a isso? Esse o alerta que eu queria deixar para vocês. E espero que, a partir desse encontro, a gente possa refletir, tomar medida e fazer mudanças culturais a respeito desse assunto. Muito obrigado, gente.